Fala pessoal, bem-vindo. Mais uma resolução de exercícios, de escolas militares, exercícios de admissão. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal para que a gente possa crescer e eu consiga fazer lives, e que eu possa fazer essas aulas ao vivo com o pessoal que está afim aí de estudar, de aprender e não tem condição de repente pagar um cursinho, seja ele presencial, seja ele online, seja... Então, dá essa força aí, se inscreve no canal para a gente poder crescer juntos e ajudar de alguma forma. Beleza? Clica aí no joinha e vamos juntos. Então, esse exercício, essa questão da ESA de 2007, que trata sobre decomposição de números em fatores primos, Uma questão interessante que a gente vai resolver agora juntos. Então, primeira coisa, entender, ler e entender. Então, a questão diz o seguinte: se decompusermos em fatores primos o produto dos números naturais de 1 a 200. Então, e escrevermos os fatores comuns em uma única base, o expoente do fator 5 será. Então, beleza, vamos lá. Quando se fala em decompor em fatores primos, o que a gente faz? Vamos pegar um exemplo aqui só para vocês entenderem, relembrarem. Se eu pegar o número 200 e for decompô-lo em fatores primos, eu começo fazendo a divisão pelos números primos, do menor para o maior, Então, 200 seria divisível por 2, daria 100. Continua sendo divisível por 2, dá 50. Ainda é divisível por 2, daria 25. Não é mais divisível por 2, não é divisível por 3, vai ser divisível por 5. 25 dividido por 5 dá 5. 5 é divisível por 5, dá 1. E nós escreveríamos esse número 200 de maneira decomposta como 2 elevado a 1, 2, 3, 2 elevado ao cubo, vezes 5 elevado ao quadrado. Então, o que a questão está pedindo para você, primeiro é fazer isso daqui. Se decompusermos o número em fatores primos e escrevermos os fatores comuns, no caso que quando você decompõe um número, ele vai aparecer só um fator, base 2, 5 tal, você vai agrupá-los, Só que ele não quer que você decomponha nem o 1, nem o 200, Afinal, nem tudo é tão fácil quanto a gente gostaria que fosse. Então, o que ele está querendo é que você decomponha o produto de 1 a 200. Então, ele está pedindo para você fazer o seguinte, imagina que você tem um 1 vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5, vezes 6, vezes 7, vezes 8, vezes 9, vezes 10, e isso você vai multiplicando até chegar no 200, Que seria, decomponha o 200 fatorial, Para quem já conhece, sobre fatorial. Bom, decompor é transformar numa multiplicação, Então eu não vou precisar fazer essa multiplicação, primeiro porque esse número é absurdamente grande,
para fazer essa decomposição. Eu preciso observar o seguinte. Presta atenção, garotada. Como ele pergunta, né, somente a respeito do fator 5, é o que a gente vai precisar saber lá no final. Mas eu vou mostrar para vocês no começo aqui. Ó. Se eu for decompor, eu vou decompor cada um desses números da multiplicação. Então o 4 eu posso decompor como 2 ao quadrado, porque é 2 vezes 2. O 6 eu posso decompor como 2 vezes 3. O 8 como 2 ao cubo. O 9 eu poderia decompor como 3 ao quadrado. O 10 eu posso decompor como 2 vezes 5. E assim por diante. Bom, professor, então como é que eu vou saber, vou achar? Então, olha, como eu me interesso somente pelo fator 5, qual é a primeira vez que aparece o fator 5? Então, vou fazer de verde aqui, que é o que nos interessa. Então, ó, a primeira vez que aparece o fator 5 é 5, e nesse caso aqui vamos chamar de 5 elevado a 1, é no próprio número 5. Depois ele vai aparecer o fator 5 de novo lá no 10, ó, que é 2 vezes 5 elevado a 1. Depois vai aparecer aonde? No 15, que não está escrito aqui, mas seria 3 vezes 5 elevado a 1. Certo? Então, se liga no raciocínio. Se eu observar um pouquinho, de 5 em 5 números, aparece o fator 5 elevado a 1. Ó, apareceu aqui no 5, depois mais 5, ó, 1, 2, 3, 4, 5, apareceu ele de novo. O próximo eu falei para vocês que vai ser no 15. Então, mais 5, ele apareceu o 5 elevado a 1 de novo. Então, só com uma divisão, eu posso descobrir quantas vezes aparece esse fator 5 elevado a 1. Certo? Então, se eu pegar, ó, os 200 fatores que eu tenho envolvido no nosso produto e dividir ele por 5 elevado a 1, eu vou ter 200 dividido por 5, e isso daqui é 40. Beleza? Então, ó, se eu multiplicasse esse 5 elevado a 1 vezes 5 elevado a 1 vezes 5 elevado a 1, multiplicação de potências de mesma base, conserva a base e soma os expoentes, né? Eu somaria 1 mais 1 mais 1 mais 1, teria 40 vezes. Então, esse número que eu estou achando aqui já é o expoente de uma parte dos 5 que vão aparecer. Bom, eu preciso ver se vai aparecer 5 ao quadrado quando eu fizer as decomposições, certo? Então vamos fazer aqui de azul o 5 ao quadrado. O raciocínio é o mesmo. Se eu pego aqui os 200 fatores que eu tenho lá na multiplicação, que eu vou decompor, e dividir por 5 ao quadrado, eu vou ter qual divisão? Eu vou ter 200 dividido por 5 ao quadrado é 25. Beleza? Então, 200 dividido por 25 dá 8. Né? 4 vezes 25 é 100, então 8 vezes 25 é 200. Beleza. Bom, será que aparece o fator 5 ao cubo no meio dessa? Bom, 5 ao cubo é 125. 125 é menor do que 200, então ele vai aparecer, né, nessa nossa multiplicação lá em cima, né, aqueles 200 fatores, vai aparecer o 5 ao cubo. Então, para saber quantas vezes ele aparece, eu vou pegar o 200 e vou dividir por 5 ao cubo. Então, eu tenho 200
dividido por 5 ao cubo é 125. 125. Beleza? Então, 200 dividido por 125 é 1. Bom, então, no que se refere aos expoentes do fator 5, eu tenho nessa decomposição 40 vezes o 5 elevado a 1, eu tenho 8 vezes o 5 ao quadrado e tenho uma vez o 5 ao cubo. Como ele pede para juntar todos os fatores comuns em uma única base, eu preciso juntar isso. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho, nesse caso aqui, eu tenho 5 elevado a 40. Esse aqui são os expoentes que eu disse para vocês, né? Então, eu tenho 5 a 40, eu vou multiplicar por 5 elevado a 8, e vou multiplicar por 5 elevado a 1. Então, eu vou conservar a base e somar os expoentes. Então, isso aqui vai ser 5 elevado a 48 mais 1, 49. Então, voilá, está aqui. Esse é o expoente do 5. Então, nesse caso, a gente vai conferir lá e a alternativa é B. Beleza, pessoal? Gostou? Deixa aí nos comentários. Críticas, sugestões são sempre bem-vindas. Escreve aí, se inscreve no canal, dá aquele joinha que é pra gente crescer juntos. Beleza? Valeu, até a próxima!